Queridos, observe aqui ainda que fala dessa regeneração, né? Dessa lavagem espiritual, mas fala também da renovação do Espírito Santo na vida do crente, entendeu? Isso é importante, né? Tem um comentário aqui do irmão Luiz Venâncio, né? Onde ele diz que a regeneração é um processo gradual, né? Vamos colocar aqui para ver aqui. Vamos ver o que diz o irmão Luiz Venâncio. Diz assim, Luiz Venâncio está nos ajudando aqui na aula, dizendo assim, a regeneração é um processo gradual, né? É como uma pedra lançada no centro de um lago. Ao atingi-lo, gera ondas que partem do centro até tocar as margens do lago. Assim é a regeneração. Ela começa no nosso interior até atingir todo o nosso ser por completo. Uma excelente colocação aqui do irmão Luiz Venâncio, né? É Felipe o nome dele. Tá bom? Então, amados irmãos, vejam a importância, né, o sentido que tem sobre a regeneração, né? O pecador passa por uma lavagem interior e seus pensamentos, sentimentos e emoções são completamente purificados pelo Espírito Santo, né? No batismo tem um simbolismo espiritual dessa lavagem, né? Quando a gente fomos batizados em água, isso é um simbolismo, né? Como se aquela água nos limpasse, né? Como símbolo de uma regeneração, né? Espiritual na vida do crente, né? O crente que foi regenerado, né? Ele, irmãos, ele pensa diferente, né? Ele busca as coisas do alto, né? Busca a presença de Deus, né? Ele tem amor à palavra de Deus. Quer ver um exemplo claro? É, por que vocês estão aqui? Nós estamos aqui participando desta aula, né? Porque o Espírito Santo de Deus, que faz morada na nossa vida, nos impulsionou a vir ouvir, né? A aprender mais sobre os assuntos relacionados a Deus, né? E é por isso que a gente estamos aqui, aprendendo mais, procurando conhecer mais a vontade de Deus sobre as nossas vidas, tá bom? O crente é salvo e remido pelo Espírito de Deus, ele tem esse desejo de estar na presença de Deus, de estar buscando ao Senhor e aprendendo mais. Um outro aspecto que a gente pode ver ainda, irmão, é vivificação espiritual. Além de lavado espiritualmente, o novo crente é vivificado, né, pelo Espírito Santo, né? Tito, capítulo 3, versículo 5, a parte B, diz que é renovado pelo Espírito Santo, né? Paulo também, em Efésios, capítulo 2, versículo 1, ele diz, e vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecado. Ou seja, Deus nos trouxe vida. Nós estávamos mortos no pecado, não conseguíamos entender nada de Deus, né? Como diz lá em Atos Apóstolos, andávamos tateando como cegos, espiritualmente falando, não entendíamos nada de Deus, não sabíamos, não conhecíamos o plano salvador de Deus como você e eu conhecemos hoje, né? Éramos totalmente cegos, irmãos, né? Mortos espiritualmente. Mas Paulo diz que, estando nós ainda mortos em ofensa, né, nos nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, né, pela graça, né, eles pela graça sois salvos por meio da fé, né. Colossenses 2:13 diz: quando vós estavas mortos nos pecados e na incircuncisão de vossa carne, né, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Olha, queridos, que coisa gloriosa, né? Quando nós aceitamos Cristo, diz aqui que ele perdoou todas as nossas ofensas, né? A vivificação também equivale à ressurreição espiritual, né? Então, na vida do crente,
quando ele é regenerado, quando ele é salvo, né? Ele passa pelo processo da salvação, irmãos. Ele é vivificado espiritualmente, é um crente vivo espiritualmente, é um crente que tem desejo, irmão, dos assuntos do céu, né? É um crente renovado pela sua mente, né? Ele não tem mais a mente do mundo, ele agora tem uma mente de Cristo, como Paulo diz, né? Então, o crente que nasceu de novo, o crente que recebeu a soteriologia, né? A salvação, né? Ele foi regenerado, né? Ele foi vivificado e agora ele passa a ser uma nova pessoa com um novo sentido de vida. E isso, irmãos, é muito maravilhoso, porque o crente vivificado, ele sente a presença de Deus através do Santo Espírito Santo de Deus em nossas vidas, fazendo com que nós estejamos sempre pregando a palavra de Deus, né? Orando ao Senhor, trazendo uma mensagem de salvação, né? Procurando sempre o cuidado de levar o evangelho para as pessoas que estão no estado ainda de morte, né? E que através do evangelho de Cristo possam trazer uma nova vida para estes que estão mortos espiritualmente. Então, queridos, é muito maravilhoso hoje você e eu saber que houve uma mudança na nossa vida, né? Quando a salvação de Cristo chegou, quando nós recebemos essa salvação pela fé, né? E nós a recebemos, então isso nos trouxe um novo sentido de vida, uma nova realidade para a vida de cada crente, cada pessoa que aceitou Cristo como Salvador. Meus amados irmãos, ainda podemos ver neste processo da soteriologia, da salvação, a santificação, né? A santificação é um aspecto da salvação que pode ser visto em dois períodos, certo? Um imediato, quando da regeneração e da justificação. Outro em processo contínuo, né? O irmão Luiz Venâncio falou aí sobre a regeneração, né? Dizendo que é um processo gradual, né? A santificação é um processo gradual também, né? A princípio, a santificação é um processo contínuo, né? Alguém considera a santificação como a salvação em andamento, certo? A santidade, irmãos, é um estado de espírito, a qualidade daquele que é santo. A santidade permeia todas as páginas da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, né? A gente encontra lá no Antigo Testamento vários versículos, várias passagens da Bíblia, Deus pedindo santidade ao seu povo, né? E também nós encontramos nos evangelhos, nas cartas de Paulo e no Apocalipse, o Senhor exigindo daqueles que o seguem, daqueles que o servem, para um processo, né, para andar em santificação. É uma das mensagens principais transmitidas por Deus a seus filhos no processo da salvação, desde o Antigo Testamento, né? A gente pode ver algumas passagens que ressalta o valor da santidade, né? Tem uma passagem que é no Salmo de número 90, Salmo de número 93, Salmo de número, vamos ler aqui, Salmo 29, versículo 2 primeiro. Olha o que é que diz neste salmo, né? É um salmo que exorta o louvor e a majestade de Deus. Ele diz assim, versículo 2: Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade, né? Está falando de santidade, né? E o Salmo 93, lá no seu versículo de número 5, nós podemos encontrar o versículo que nos diz assim: muito fiéis são os teus testemunhos. Olha, irmão, que versículo lindo esse aqui. E diz assim: e
a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre, né? Então a gente podia citar aqui vários versículos no Antigo Testamento, aonde o Senhor pede santidade ao seu povo. Aqui este versículo de santidade que convém à tua casa, né? Aqueles que iam adorar o Senhor, né? Ele exige santidade, né? De cada um destes, né? Então essa santificação é um aspecto da salvação, né? É um aspecto da salvação. Um de imediato, quando a regeneração e da justificação. O outro é um processo contínuo, né? Cada dia você e eu tem que estar sempre buscando santificação. Vejamos ainda o significado de santificação, né? A santificação é um processo espiritual que tem início na conversão e deve prosseguir por toda a vida do crente, até a morte ou seu encontro com Cristo em sua vida, né? Olha, irmãos, o que nos orienta o escritor aos Hebreus? O que orientação ele deixou para mim e para você? O escritor aos Hebreus, ele, no seu capítulo 12, versículo 14, ele está falando aqui que a falta de santificação anula os efeitos da regeneração e da justificação. Por quê? Diz a Bíblia, né? Seguir a paz com todos e a santificação, aí diz, sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Então a santificação, a gente vê aqui que dentro desse processo, né, a utilidade dela. Deus é santo e para que alguém possa ter comunhão com ele, precisa tornar-se santo, né? O, o apóstolo Pedro, ele na sua primeira carta, no seu versículo de número 15, ele deixou este versículo bem claro ao dizer, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, né? Assim como no Antigo Testamento, o Novo Testamento, a gente encontra também o apóstolo, né, é, pedindo santidade, né? Isto é, o que é santidade, né? É alguém que é separado do pecado, né? Das coisas da carne, né? Do mundo e do diabo. O apóstolo Paulo, irmãos, ele nos ensinou que o crente ele se afaste, apartar-se do mal, né? Na sua segunda carta ao Coríntios, no capítulo 6, o versículo 14 ao 16, há uma exortação aqui à separação, né? Onde Paulo ele está ensinando o crente a se separar do pecado, né? Das coisas da carne, do mundo e do diabo, né? Ele começa aqui falando para a gente não se prender a julgos desigual, né? Como os infiéis. Ele até faz uma pergunta, né? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia entre Cristo e Belial, né? O que parte tem o fiel com o infiel? E o versículo 16 diz: que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Ora, irmãos, nós somos templos e morada do Espírito Santo de Deus, então devemos separar-nos do pecado, né? Da carne, do mundo, do diabo. Então, eis aí estas palavras que ajudam o crente, né? A separar-se daquilo que vem atrapalhar a sua vida espiritual. Queridos, neste tópico agora eu quero falar com os irmãos sobre a morte de Cristo e a expiação, certo? Vamos ver aqui o significado da expiação, tá bom? O significado da expiação no Novo Testamento é idêntica
à do Antigo Testamento. Qual a diferença, né? A diferença é o seu alcance e a natureza daquele que foi oferecido como holocausto no lugar do pecador. E qual é essa diferença? No Antigo Testamento, né, os cordeiros, os bodes, as vacas, os pombos e outros animais, eles eram sacrificados. A gente já conhece as passagens do Antigo Testamento, em Levítico principalmente. No Novo Testamento, irmãos, aí fala também de um cordeiro que foi morto. Só que este cordeiro é o cordeiro de Deus, como disse João, né? Que tira o pecado do mundo. E aqui é que faz toda a diferença, irmãos, né? Olha, a expiação no original, ela inclui a ideia de cobrir, né? Tanto os pecados, como também o pecador. Abra sua Bíblia em Levítico, por gentileza. Levítico, no seu capítulo de número 5, e vamos ler o seu versículo de número 18, para ver o que nos ensina. O que é que nos diz este versículo de número 18? Ele está falando aqui da expiação do Antigo Testamento. E diz: E trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, para expiação da culpa, e o sacerdote por ela fará expiação do erro que cometeu sem saber, e se lhe há perdoado, né? O versículo 19. Expiação de culpa é certamente se fez culpado diante do Senhor. Já Levítico capítulo 4, versículo 20, e diz: E fará a este novilho como fez ao novilho da expiação. Assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará propiciação. Ele será perdoado o pecado. Né? Então, observem aqui que o sacerdote, né, era apresentado ao sacerdote o animal, né? Aquele animal iria substituir o pecador, e como diz o versículo de número 20 do capítulo 4, este novilho, né, fará expiação, e assim fará o sacerdote por ele, fará propiciação, e, diz, e lhe será perdoado o pecado. Né? Queridos, a gente ver aqui nestes versículos de Levítico como era feito a expiação no Antigo Testamento. Só que esses, irmãos, esses animais que eram mortos no Antigo Testamento, eles cobriam, né, o pecado do homem. Eles não arrancavam, eles não tiravam por completo, certo? Mas garantia, né? Garantia, era uma garantia. Aquele sacerdote, ao imolar o animal, era uma garantia para o pecador, né? O pecador, ele, ao fazer o seu sacrifício, ele voltava tranquilo para casa, porque sabia que a sua culpa, né, diante de Deus, estava assegurada, tá bom? O que diz ainda o salmista no Salmo 78, versículo de número 38? Ele diz assim: Ele, porém, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou dele o seu furor e não despertou toda a sua ira. Observe aqui que diz que Deus usou misericórdia e muitas vezes, irmãos, desviou o seu furor, a sua ira. Por que, irmãos, Deus desviou a sua ira? Por causa dos holocaustos, por causa da expiação que era feita com os animais. Entendeu? O Salmo 79, o versículo 9, o salmista Asaf, ele diz: Ajuda-nos, ó Deus, da nossa salvação, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados, por amor do teu nome. Né? Então, observem aqui que o pecador, lá no Antigo Testamento, os judeus, a ir à presença de Deus, oferecer
o sacrifício, né? A expiação, aquela expiação dava de garantia cobrir o seu pecado até chegar a Jesus Cristo, tá bom? Tem uma passagem bem importante no Novo Testamento, no capítulo 3, que nos ensina que o Senhor, irmãos, capítulo 3 de Romanos, no versículo 3, versículo 25, diz: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. E o versículo 26 diz: para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para aquele que seja justo e justificador, quem tem fé em Jesus, tá? Então aqui já apresenta Jesus Cristo, ensinando-nos aqui que o Senhor, né, propôs a propiciação pela fé no seu sangue, né, através do sangue de Cristo. Queridos irmãos, ainda podemos aprender sobre a morte de Cristo. Foi uma morte expiatória. Lembrando, queridos, que a morte de Cristo, né, ela foi uma morte de alcance infinitamente maior e mais profunda que é obtida através da morte de animais no Antigo Testamento. No Antigo do Concerto, né, o sangue cobria o pecado, tá bom? Lembra que eles levavam o animal para o sacrifício, né, quando cometia algum pecado, aquele animal era morto, substituindo o pecador, mas só apenas cobria o pecado, né? A ira de Deus, como a gente pode ver várias passagens lá no Antigo Testamento. No Novo Testamento, através de Cristo, olha, irmão, que coisa maravilhosa, como é diferente, né? O pecado é quitado. Olha, vamos ler Hebreus, abra sua Bíblia e vamos ler a palavra de Deus, né? Hebreus, capítulo 9, e vamos ler os versículos 26 ao versículo de número 28, e depois iremos ler Hebreus capítulo 10, versículos 4 ao versículo de número 10. É muito importante estes versículos, irmãos, e a gente entender isso aqui, porque isso aqui nos dá uma garantia, né, uma certeza de estarmos em comunhão com Deus através da morte de Cristo no Calvário, né? Olha, o que é que diz aqui o escritor aos Hebreus, no versículo 26 do capítulo 9. Diz: de outra maneira, necessário lhe for padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação, né? Então, observe que aqui que Cristo, uma única vez, ele se ofereceu para morrer pelos pecadores, diferente do Antigo Testamento, né? Que tinha os sacrifícios diários e o sacrifício de final de semana. E esse sacrifício, não tirava o pecado. Então, agora está dizendo aqui que não há mais necessidade de fazer sacrifícios. Por quê? Porque Cristo ele fez isso uma única vez, né? Para tirar os pecados do pecador. Observe que aqui ele não cobre, aqui ele tira o pecado, né? A Carlos está aqui trazendo um versículo, trazendo aqui um comentário, né? Onde ele fala, vamos ver o que diz Carlos aqui. Carlos diz, a expiação no Antigo Testamento era como um corretivo, né? Ainda ficava algo por baixo, né? O sacrifício de Cristo é como uma borracha que apaga por completo. Muito bem, Carlos, é verdade, né? Exatamente isto. O sacrifício de Cristo é como uma borracha que apaga por completo, né?
Hebreus 10:4 ao versículo 10, diz: porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Tá vendo? O sangue daqueles animais não tirava, cobria. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocausto e orações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade, como acima diz: sacrifício, oferta e holocausto e orações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se ofereceram segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, tua vontade. Terá o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela obração do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez, né? Cristo resolveu todo o problema, né? Enquanto aqueles animais não tiravam o pecado, apenas cobria, Cristo agora vem e tira o pecado, leva sobre si, né? Lembrando, irmão, que a morte de Cristo, ela foi uma morte substitutiva, né? Ela substituiu, né? Observe que os animais oferecidos sobre o altar do sacrifício no Antigo Testamento eram substituídos, né, do pecador, né? Ele levava o animal e aquele animal iria substituir ele. Jesus Cristo na cruz foi substituído, né, substituto perfeito para todos os que desejam o perdão de Deus. Que coisa gloriosa, né? Agora observe, queridos, que Isaías registrou este assunto. Isaías é considerado como se fosse, principalmente Isaías 53, é considerado como se fosse um evangelho, um pré-evangelho, né? Porque Isaías 53, versículo 5, este capítulo, ele está se referindo a Jesus Cristo e o seu sofrimento lá na frente, né? Que 730 anos antes. E diz no versículo 3, né, dizendo que ele, Jesus Cristo, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Olha o que é que diz o versículo de número 4. Diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades e nossas dores, levou sobre si, e nós o reportávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Agora o versículo 5, né? Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse versículo, irmão, ele nos apresenta Cristo, né, que foi substituto perfeito, né, sobre o pecador. Pedro também registrou na sua primeira carta, no seu capítulo de número 2, falando também a respeito desta morte substituta, né, onde ele ensina no seu capítulo 2, versículo de número 24, ele diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Né? Então, estes versículos ele deixa claro, nos ensina, né, que foi uma morte substitutiva, né? Cristo veio substituir os animais. Ele se fez pecado por nós, né? Segundo aos Coríntios 5:21, está escrito isso, né? Que ele se fez pecado por nós. Aquele que não conheceu pecados, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, a gente vê nestes versículos que foi uma morte substituta, né? Queridos, o outro benefício que a salvação nos trouxe, irmão,
é a questão de adoção, né? É um outro benefício da morte de Cristo, é a nossa adoção na família de Deus. A doutrina paulina de adoção, Paulo usou esse termo 5 vezes, né? Romanos 8,15, versículo 23, Romanos 9,4, Gálatas 4,5, Efésios capítulo 1, versículo 5, né? A gente pode ver falando de adoção de Israel como nação, Romanos 9,4, né? Lá em Êxodo 4,22, onde o Senhor chama Israel de meu filho, e Romanos 9,4 também fala de Israel. Mas não fala só de Israel, ele fala também da igreja, que tanto é judeus e gentios, no caso, nós também fazemos parte, né, da adoção dos cristãos. Esse ato de Deus foi predestinado, né? A gente pode ver isso quando Paulo ele ensina lá em Efésios, no seu capítulo 1, o versículo de número 5, inclusive está sendo assunto da nossa lição desse trimestre, né? Nos diz que, no versículo 5 do capítulo 1 de Efésios, diz que nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, né? Então, ele nos predestinou também para sermos filhos de adoção, não só judeus, mas judeus e gentios, para que possamos dizer que o plano pré-determinado de Deus incluía o nosso destino como filhos adotados. Isso só foi possível com a morte de Cristo. E interessante, irmão, que isso aconteceu quando nós cremos e passamos a ser parte da família de Deus, né? Então, queridos irmãos, vejam como é importante, né? Nós agora fazemos parte da família de Deus. Agora preste atenção, só vai ser plena, né? Ocorrerá isso quando a gente receber o corpo ressurretos, conforme Romanos 8:23. Hoje é parcial, mas quando nós recebermos na volta de Cristo o nosso corpo ressurreto, aí sim teremos, vai ser pleno, né? Conforme diz em Romanos 8:23, diz, não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, né? Que coisa maravilhosa, né? Fazer parte da família de Deus, adotados. Olha, queridos, que coisa gloriosa ainda podemos aprender, né? E nos alegrarmos ainda na salvação, né? É a reconciliação, né? Como foi importante a salvação na nossa vida, que nos trouxe também, além de santificação, além de adoção, além de regeneração, trouxe também a reconciliação, né? Foi uma morte reconciliadora, né? E reconciliar, irmão, significa reatar uma amizade, né? Éramos inimigos de Deus por causa dos nossos pecados, mas agora, através da salvação em Cristo, nos trouxe uma reconciliação, né? Conciliar outra vez. Através do pecado, ante a santificação de Deus, o homem tornou-se seu inimigo, né? Paulo disse isso, né? Quando ele escreveu lá em Romanos, capítulo 5, verso 8, que Deus ele deu uma prova de amor, né? Mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Olha, irmão, que prova maravilhosa, né? Nós na condição de pecadores, mas Deus ele nos dá uma prova. E que prova foi essa, irmãos? Ele morreu, provou lá no Calvário que ele nos ama, né? Na condição de pecadores, éramos inimigos de Deus, mas Deus, usando a sua graça e o seu amor, né? Como diz lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, né? Para que todo aquele que nele crê, olha, isso aqui é importante, todo, né? Se refere, a salvação veio para todos, não para um grupo, mas veio para todos que queiram participar da igreja, né? Que querem ser eleitos, né? Fazer parte da igreja, né?
as portas abertas para qualquer um entrar através de Cristo Jesus. Deus, ele provou seu amor para conosco. Ele usou a sua graça, né? Usou a sua misericórdia, né? João 3,16, né? Nos ensina isso. O Senhor, ele proveu a reconciliação, irmão, através de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele ensina sobre isso, orientando-nos na sua segunda carta, no seu capítulo 5, versículo de número 18 e versículo de número 19, ele diz que, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. E no versículo 20 diz, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, né? Então, através de Cristo, ele foi o nosso conciliador, né? Ele veio fazer com que o homem se conciliar outra vez com Deus, né? Reatar a amizade com Deus. É isso que Cristo veio fazer. Colossenses capítulo 1, versículo 21, ele diz, a vós também que no outro tempo eras estranhos e inimigo no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou, né? Estamos reconciliados, irmãos, com Deus através da pessoa de Jesus Cristo, né? A salvação, ela traz isso para o homem pecador que aceita a salvação em Cristo. Ele é santificado, né? Ele vai ser adotado como filho, ele é regenerado, mas também ele reata com Deus, né? Se reconcilia com Deus. E Cristo quem fez isso por nós. Romanos 5,10 ainda diz, para que, se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, né? Fomos reconciliados, e agora Paulo está nos dando uma garantia que seremos salvos pela sua vida, né? E no versículo 11, Paulo ainda diz assim, não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Olha, queridos, que coisa maravilhosa ao saber que através da salvação, né, ele trouxe regeneração, né, santificação, adoção de filhos, né, fazemos parte das promessas e também ele nos reconciliou. Éramos inimigos e agora ele traz para nós, através de Cristo, a reconciliação. Luiz Venâncio, ele está trazendo aqui uma ilustração. Eu vou passar aqui para os irmãos na tela para ver como é interessante, que diz assim, essa ilustração diz, fiz compras no fiado em um mercado, né? A conta ficou tão alta que não posso pagar. Estou no vermelho, logo o pastor Lucas conhece minha situação, né? E tem valor suficiente para pagar. Eu aceito sua boa oferta em meu favor para quitar minha dívida. Não foi o pastor Lucas que fez a conta, mas ao pegar de minha conta, agora é dele. E eu sendo o devedor, o que fez a conta, ao aceitar sua oferta, me torno livre da conta e com saldo positivo, né? A aplicação. Não foi Cristo que pecou, mas ao tomar nosso lugar, né? Muito bem, Luiz Venâncio, né? Ele tomou nossa culpa, né? Como diz o profeta Isaías, que ele levou sobre si, e também o que diz Pedro, lá em sua carta, ele levou sobre si, né? Lá no madeiro. Cristo não é o pecador, ele se fez pecado por nós, né? Se fez pecador por nós. Então, amados irmãos, isso é de grande importância, porque isso nos dá uma certeza, né?
nos traz convicção da salvação, desta reconciliação com o Salvador que é Cristo.